Os aglomerados subnormais são conhecidos geralmente como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros. Geralmente eles se ocupam de terrenos de propriedade pública ou privada, com a intenção de viver em casas que não têm a menor condição de abrigar pessoas, ou seja, por eles não terem condições de vida, vivem em situações precárias. Existem dois tipos de aglomerados. O aglomerado rural, que é o agrupamento de população considerado a partir de um conjunto de edificações adjacentes, 50 metros ou menos de distância entre si, e com características de permanência situado em área legalmente definida como rural. E o aglomerado subnormal, favelas e similares, conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais, barracos, casas e etc., ocupando ou tendo ocupado, até o período recente, terreno de propriedade alheia, pública ou particular, dispostas em geral de forma desordenada e densa, e carentes em sua maioria, de serviços públicos e essenciais. Enquanto referência básica para o conhecimento da condição de vida da população brasileira em todos os municípios e nos recortes territoriais intermunicipais, distritos, subdistritos, bairros e localidades, o censo demográfico aprimora a identificação dos aglomerados subnormais. No estado de São Paulo, existem muitos aglomerados subnormais. Na região metropolitana de São Paulo, que contém 39 municípios, é onde se concentra uma grande parte dos aglomerados subnormais do estado. As regiões que os aglomerados subnormais ocupam são um pouco afastadas do centro. A pesquisa Aglomerados Subnormais. Informações territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 37% dos moradores dos aglomerados demoram mais de 1 hora para chegar no trabalho. Em um levantamento, mostra que os municípios Guarulhos e São Bernardo do Campo conseguem ultrapassar a capital paulista com a quantidade de aglomerados subnormais. Segundo o mapeamento dos aglomerados subnormais, cerca de 2 milhões de pessoas moram de forma irregular no estado de São Paulo e este número equivale a 11% da população. No país, aproximadamente 64,93% dos aglomerados estão localizados a menos de 2 km de distância dos hospitais. Dos 13.151, somente 6,29% se encontram a mais de 5 km de distância de unidades de saúde. Os principais aglomerados subnormais se localizam em 734 municípios. Todos os estados e o Distrito Federal. Esses aglomerados totalizam 5.127.747 de domicílios de acordo com o Censo Demográfico de 2019. Já em 2020, a região sudoeste do Brasil lidera com a maior quantidade de aglomerados subnormais. A região norte e sul em segundo lugar, com 58 e 55 municípios. Aglomerados subnormais são conhecidos também como favelas, palafitas e entre outros. São também uma forma de ocupação irregular. Por conta da falta de serviço público, muitas pessoas, quando não se têm onde morar, vão atrás de suas moradias em favelas. E para isso são necessários pelo menos de uma dessas características: abastecimento de água, fornecimento de energia, a coleta e o esgoto. Os aglomerados subnormais, também conhecidos como favelas, há uma história bastante interessante por trás. Durante a Guerra de Canudos, os soldados levantaram o seu acampamento em morros próximos aos campos de batalhas. Assim, um desses morros se chamava o Morro da Favela. Isso devido ao nome de uma planta típica da região conhecida como faveleira. A pesquisa apresenta, além das distâncias entre as comunidades e as unidades de saúde, o mapeamento preliminar e a estimativa de domicílios ocupados nos aglomerados subnormais. As informações produzidas para o próximo censo demográfico, adiado para 2021, em função da pandemia, foram cruzadas com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde. Embora a proliferação de aglomerados subnormais seja associada geralmente às cidades maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, o levantamento mostra que essas comunidades estão localizadas em grandes proporções em cidades pequenas e capitais do norte e nordeste do país.